A Fera de Gévaudan. Durante um período de 3 anos, em meados do século XVIII, uma criatura misteriosa foi responsável por assassinar brutalmente mais de 100 pessoas, que viviam em uma pequena região no sul da França. Hoje, relataremos a caça contra essa besta e as ações dessa criatura, que levou toda a França a contemplar o abismo. A lenda da Fera de Gévaudan começou perto do fim do verão de 1764. Uma jovem de 14 anos chamada Jeanne Boulet, deixada por sua família para cuidar de um rebanho de ovelhas nos arredores da vila de Les Aubats, foi encontrada morta. Sua garganta havia sido dilacerada, mas curiosamente, os animais que cuidava foram deixados ilesos pelo agressor. Outros ataques brutais ocorreram em seguida, com testemunhas afirmando que o atacante era uma criatura canina gigantesca. Descreviam-no como maior e mais largo que um lobo, de pelagem avermelhada e com uma cabeça desproporcionalmente grande, cheia de dentes afiados e ameaçadores. A criatura atacava apenas os rostos e as gargantas de suas vítimas, surgindo aparentemente do nada, sem qualquer aviso. Com o aumento constante das fatalidades, todas as tentativas de capturar e matar o monstro falharam miseravelmente. A besta parecia capaz de detectar e evitar iscas envenenadas e armadilhas, e possuía uma habilidade de perceber grandes grupos de pessoas escondidos em emboscada. Sobreviventes que conseguiram ferir e afugentar a criatura afirmavam que as feridas infligidas misteriosamente cicatrizavam, e que as balas disparadas pelos caçadores pareciam ricochetear em sua espessa pele, sem causar danos aparentes. Em Paris, editores de jornais ansiosos por relatar algo além dos desanimadores assuntos externos do país abraçaram entusiasticamente a história. As descrições vívidas de bravura e tragédia logo chegaram à corte do próprio rei Luís XV, e foi o relato de um jovem camponês chamado Jacques Portefeuille que finalmente motivou o rei a enviar ajuda a seus cidadãos. Jacques, então com 10 anos, e vários outros meninos estavam pastoreando gado em um campo próximo a uma floresta, quando o monstro surgiu entre as árvores. Ignorando o grande grupo de vacas, a criatura foi direto na direção dos jovens, que, instintivamente, se uniram e o afastaram usando suas lanças. Vários deles, incluindo Jacques, sofreram ferimentos graves, o que levou o rei a recompensá-lo pela bravura, comprometendo-se a financiar a educação futura dos meninos, e enviando vários destacamentos de cavaleiros para a região, com o objetivo de matar a criatura. Esses cavaleiros foram liderados pelo capitão Jean-Baptiste Duhamel, um veterano de guerra dos 7 anos, que via essa missão como uma possível forma de redimir o exército, após sua recente série de derrotas militares. Duhamel fez esforços para recrutar a população local, embora esta estivesse relutante, ordenando que se espalhassem pelo campo em grandes grupos, com a intenção de conduzir a fera em direção aos seus limitados recursos. Ele também tentou disfarçar aldeões como mulheres, para agirem como iscas, já que o monstro parecia ter uma predileção por atacar mulheres. Sem surpresa, os habitantes da região reagiram a essas demandas com variados graus de desinteresse, frustrando ainda mais o já exasperado oficial. Foi enquanto Duhamel tentava coordenar esses esforços que ocorreu um dos incidentes mais famosos envolvendo a criatura. Marie-Jeanne Vallée, de 19 anos, estava atravessando o rio Dege, com sua irmã mais nova, quando a besta a atacou. Usando uma faca presa a uma vara de madeira, ela atingiu a criatura no peito e a afugentou, ganhando o apelido de Donzela de Gévaudan. Quando os métodos do capitão Duhamel falharam em conter o aumento das mortes, a corte real enviou 2 caçadores profissionais, pai e filho, de nome Denval, para matar a criatura. Acreditando que o alvo fosse algum tipo de lobo, os caçadores adotaram uma abordagem diferente da do exército, usando cães farejadores para vasculhar a região e posicionando-se em esconderijos camuflados próximos aos rastros detectados. 4 meses depois, mais inocentes haviam sido mortos, e os caçadores pouco tinham a mostrar por seus esforços. Enfurecido com o fracasso, o rei ordenou seu armeiro pessoal resolvesse a situação de uma vez por todas. François Antoine, o atirador mais famoso do país, chegou então a Le Mauzy em junho de 1765. 3 meses depois, escreveu ao rei declarando que o horror finalmente havia terminado. Na manhã de 20 de setembro, Antoine e sua comitiva encurralaram 2 lobos e seus filhotes, perto da abadia de Chazes. Os animais eram considerados grandes para sua espécie, especialmente o macho, que era particularmente imenso. Sem hesitar,
Antoine abateu o lobo macho, ordenando que seus restos fossem empalhados e enviados ao rei. Em seguida, partiu à caça do restante da alcateia. Quando o corpo do lobo chegou a Paris, foi descoberto que possuía um conjunto duplo de ergos, sugerindo que poderia ser descendente de uma forma híbrida de lobo e cão. Antoine retornou pouco depois, sendo recebido como herói, tendo também abatido a parceira do lobo e um de seus filhotes. O rei recompensou-o generosamente, declarando publicamente que o reinado de terror da besta finalmente chegará ao fim. Mas, no sul do país, as mortes continuaram. Nos 18 meses seguintes, os corpos de mais 30 homens, mulheres e crianças foram encontrados com as cabeças e gargantas dilaceradas. As autoridades, em desespero, imploraram à corte para que enviasse novamente ajuda, mas receberam a resposta de que a fera já era considerada morta e que o que acontecia agora era problema deles. Aceitando que nenhuma ajuda viria, o povo de Gévaudan finalmente decidiu agir por conta própria. A coordenação de sua defesa ficou a cargo de um nobre local chamado Marquês de Pécher, que organizou pequenos grupos de homens com amplo conhecimento da região ou habilidades e experiência adequados. Muitos desses homens eram caçadores ou veteranos militares. E alguns eram criminosos locais. E foi justamente um desses condenados libertados que, por fim, derrotou a fera de Gévaudan. Em 19 de junho de 1767, um dos grupos de caça foi atacado por um enorme canídeo nas encostas do Mont Mouchet. Entre eles estava um fazendeiro chamado Jean Castel, que havia sido preso 2 anos antes pelo capitão Duhamel, por se recusar a ajudar na caça da fera. Castel acreditava secretamente que o monstro que agora avançava em sua direção era algum tipo de lobisomem ou criatura mítica semelhante. Mantendo-se firme, ele disparou contra a besta usando uma bala de grande calibre, com ponta de prata. Com um rugido ensurdecedor, a criatura enfurecida tropeçou e caiu no chão, onde permaneceu imóvel. O corpo da fera foi levado diretamente para o castelo de Apcher, onde foi aberto e restos humanos foram encontrados em seu estômago. A fera foi então empalhada e mantida em exibição no castelo, para que médicos e cirurgiões de todo o país a inspecionassem. Embora aqueles que a observavam não conseguissem concordar exatamente sobre o que a criatura era, todos concordavam que não se tratava simplesmente de um lobo grande. Ao longo dos séculos, desde que a fera de Gévaudan foi finalmente morta, surgiram várias teorias sobre que tipo de criatura poderia ter sido. Entre as mais intrigantes está a ideia de que fosse uma forma de lincatropo, possuindo uma força extrema, capacidade de regeneração e astúcia humana para escapar da captura. Era certamente isso que o recém-liberado Jean Castel acreditava, ao incorporar prata na fabricação de suas munições. Embora muitos de seus compatriotas não compartilhassem da sua visão sobre licantropia, alguns acreditavam que a fera era instrumento de força poderosa e maligna. Para os cidadãos católicos devotos da França do século XVIII, era evidente que o diabo, ou um de seus adoradores, devia ser o responsável final pelas ações da criatura. Seja a besta um agente do próprio demônio ou influência de algum mago ou feiticeiro malévolo, a brutalidade com que matava suas vítimas era uma clara evidência de influência satânica.